Boa tarde. Agora são 3h46. Hoje é sexta-feira, 18 de setembro. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 116 desde o início da pandemia da Covid-19. Hoje nós teremos a presença do secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, para atualizar os dados da Covid-19 e também da gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk, que vai atualizar o horário de funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e outros setores comerciais. Quem começa com as informações é o secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar a atualização dos dados da pandemia de Covid-19. Até hoje, 82.651 pessoas foram notificadas para estado gripal em São José do Rio Preto, sendo que 88% dessas pessoas foram testadas, o que corresponde a 71.985 testados. Destes, 51.702 foram negativos e 20.283 foram positivos, contraíram a doença. Desses que contraíram a doença, 552 pessoas foram a óbito, o que corresponde a 2,7% dos casos. Nós temos hoje 18.027 pacientes que já se recuperaram, já são imunes à doença e não tem chance de se contrair novamente. Até prova em contrário, essa imunidade ainda é persistente. Nós não sabemos por quanto tempo, porém, ele já tem anticorpo anti-Covid. Dos profissionais de saúde, nós tivemos 2.136 trabalhadores, contando todos os hospitais, todas as clínicas, ou seja, todas as pessoas que trabalham na saúde, o que dá 2.136 ou 10,5% dos confirmados. E 2.180 tiveram síndrome respiratória aguda grave, que obviamente, como o próprio nome diz, é a forma grave da doença que necessita de internações, o que corresponde a 10,7% dos casos. Que necessita de internações, o que corresponde a 10,7% dos casos. O coeficiente de incidência em São José do Rio Preto é de 4.402 casos para cada 100 mil habitantes. De ontem para hoje foram liberados os exames que foram colhidos anteriormente e que deram 283 casos positivos, sendo que 11 deles foram por testes sorológicos e a maioria esmagadora pelo teste padrão ouro, que é o PCR. Então, 272 é doença aguda. 11 provavelmente sejam pacientes já com um tempo que muitos deles já se encontram curados. E de ontem para hoje nós tivemos 2 óbitos. No próximo slide nós vamos mostrar então o percentual de positividade de casos leves e de síndrome respiratória aguda grave por data de notificação, ou seja, na hora que a pessoa coletou. Ela foi notificada e é aquela data que vai contar.
Como vocês podem observar, nós temos na primeira linha, no alto, os casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, esse número aí corresponde ao seguinte: eu pego 100 pacientes com síndrome respiratória aguda grave e faço a testagem. Quantos porcentos deles dão positivo? Por quê? Porque existem outros vírus que podem causar também síndrome respiratória aguda grave. Aqueles que são computados aqui são exclusivamente por Covid-19. Então, nós estamos hoje com uma positividade desses graves de 66,67%. Nós já tivemos 72,77%. Tivemos algumas variações, mas o que a gente percebe é que hoje em dia o paciente que apresenta síndrome respiratória aguda grave, ele tem 66% de chance de ter contraído o Covid. Os outros, 34%, outros tipos de vírus. Na linha azul, você vai ver que são os casos leves. Obviamente, esses casos leves correspondem a outros tipos virais também, só que aqui nós só apresentaremos o que for Covid-19. Então, na linha azul, você vai ver que hoje, né, que é na data de ontem, nós tivemos 30... é por semana epidemiológica, desculpe. Então, é por semana epidemiológica. Então, nessa semana epidemiológica 38, nós estamos com 34,67% de positivos. Ele é quase metade dos graves. Ou seja, os estados gripais comuns não levam a síndrome respiratória aguda grave. Por isso que você tem uma porcentagem de Covid menor. Tá? Ela também teve uma variação, mas ela continua num platô em torno de 30%, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Porém, nessa semana, nós atingimos um pico de quase 35%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais pessoas que estão nos procurando para fazer teste com estado gripal, está tendo mais vírus. Está aumentando a taxa de pessoas que procuram atendimento médico e que são Covid-19. Isso pode refletir, muitas vezes, a flexibilização. Isso pode refletir também o 7 de setembro, que foi um horror. Então, lá atrás eu disse, nós teremos consequência disso. Isso aqui já é um indicativo que pode ser relacionado a aglomerações, ou seja, mais pessoas estão pegando Covid do que estado gripal simples. No próximo slide, nós vamos ver os casos leves e também síndrome respiratória aguda grave por Covid, por semana de notificação, ou seja, quando aquela pessoa procurou um serviço médico e foi testado. Nós dando uma olhada nos dois gráficos, nós vamos ver que esse que está em azul claro, nós temos os casos leves. Então, esses casos leves atingiu seu pico na semana 31. 1.855 casos foram diagnosticados de Covid-19 na semana 31. E quando que nós atingimos o nosso pico de internação? Que é esse, que é a síndrome respiratória aguda grave. Esse 1.851 pacientes vieram a se internarem na semana 32, 7 dias após dele ter sido diagnosticado. Ou seja,
nós sempre falamos que ela começa leve, do 7º ao 11º dia que ela se agrava. Como vocês podem notar, o nosso pico 1 foi na semana 31, depois foi na semana 32, ou seja, começou leve na 31 e foi internado com síndrome respiratória aguda grave na semana 32. O que vocês podem ver aí, acho que é bem fácil de dar uma olhada, é que seja leve, seja grave, há uma tendência de queda visível, né? E é interessante notar que de 1.855 casos que nós tivemos no nosso pico, nós tivemos 928 na semana passada, que é a semana 37. Menos da metade de casos nós tivemos durante 7 semanas, em quase 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, nós reduzimos o número de casos leves pela metade. O mesmo ocorrendo com as internações. Então, vocês notem que as duas coisas andam juntos. Primeiro leve, depois grave. Então, mas eu acho que o importante é que todo mundo observe que existe uma tendência clara de diminuição de casos em São José do Rio Preto até o momento. Nós estamos hoje, essa semana epidemiológica, que é a semana 38, nós estamos com 414 casos. Falta ainda serem computados o dia de hoje, que nós noticiaremos amanhã, e o sábado, que noticiaremos no domingo. Então, é fundamental que esse 414, com certeza, deverá aumentar, tanto dos casos graves também. Aqui nós vamos mostrar a média móvel dos casos leves confirmados. Nós catamos aquilo lá, que é por semana epidemiológica, e aqui nós fazemos dia a dia a média dos últimos 7 dias. Soma tudo que tiveram nos últimos 7 dias e dividimos por 7 para ver a média móvel. A média móvel claramente vem caindo. Olha lá, a média móvel nossa, que no dia 15/8 era de 197, nós tivemos no dia 16, um mês após, nós tivemos 49 como média móvel. Ou seja, a própria curva em si mostra uma tendência clara de diminuição do número de casos. Tá certo? Agora, nós vamos falar sobre óbitos. Óbitos, que é aquele que mais demora para cair. Por quê? Ele fica muito tempo internado. Você pode ter casos lá embaixo e ter óbitos altos, ainda que for internado 1 mês, 2 meses atrás. Então, é fundamental que vocês entendam isso. Olha lá, nosso pico de óbito foi na semana 36. Tá certo? Nosso pico de óbito. Vocês estão lembrados que o nosso pico de internação foi na 32? Então, esses pacientes foram ficando em UTI, e vieram a óbito na semana 36, que foi o nosso pico. Então, cada passo tem que ser analisado. Primeiro leve, depois grave, e depois nós temos os óbitos, que são consequências dessa síndrome respiratória aguda grave. Então, você vê que tem sempre um espaço entre eles, tá? Mas nós acreditamos que, pelos números que nós temos vistos de casos leves, pelos números que nós temos vistos de síndrome respiratória que tem sido internado, eu tenho falado insistentemente que a longo prazo nossa tendência é cair o número de óbitos.
Então, isso também é visível na curva, nesse gráfico aí, não é nenhuma curva, é barra, né? Então, de 57, nós caímos para 51. E temos, nesta semana, até hoje, né, que na realidade revela os óbitos de ontem. O de hoje serão publicados amanhã e o de amanhã no domingo. Nós tivemos até essa semana 20 óbitos. Nós acreditamos que, a não ser que haja uma catástrofe, nós continuaremos a cair ainda essa semana o número de óbitos. Aqui vocês notem, principalmente nessa faixa azul mais embaixo, não na amarela, na azul, vocês vão notar que nós chegamos lá atrás numa média móvel de 8 óbitos. Dia 17, ontem, nós viemos para uma média de 5. Ou seja, isso mostra também para a gente uma tendência de queda de número de óbitos, que nós falamos é uma tendência, porém, pelo número de internações que estão ocorrendo, tal, a gente acredita que esse número vai cair. É importante lembrar que enquanto houver epidemia, nós teremos óbitos. Porém, enquanto não tiver uma vacina, nós teremos um número de óbitos semanais importante, que esperamos que seja o mínimo possível, que seja bem abaixo de 5. Aqui, pessoal, aquilo que eu coloquei a semana passada, que nós iremos apresentar em todas as lives, a taxa de ocupação de São José do Rio Preto. Isso aqui soma todos os hospitais de São José do Rio Preto, seja SUS, seja privado, todos, seja o suporte ventilatório, que são as UPAs, tá? Então, tudo que nós temos em São José do Rio Preto, esses índices são tirados do que é publicado pelo Estado de São Paulo. Estado de São Paulo pega as notificações de todos os hospitais e publica ela diariamente. E aí nós fazemos a média móvel em cima desses dados, tá certo? No caso aqui nem é média móvel, é por dia mesmo. Quantos nós temos de taxa de ocupação diária? Hoje nós estamos com uma taxa de ocupação de 55,89%. Nós começamos a fase amarela com 65,96%. Vocês se lembram que era essa nossa taxa no dia que nós fomos para a fase amarela. Porém, essa taxa de ocupação aqui, pessoal, ainda está refletindo a fase laranja. Não, lembra que a pessoa fica leve, grave, depois vai a óbito. Então, isso aqui reflete que o trabalho que estava sendo feito na fase laranja estava dando resultado. Ele estava caindo gradativamente. Após a flexibilização da fase amarela, nós ainda do comitê estamos numa expectativa de ver como se comportará o número de casos. E isso vai refletir na taxa de ocupação. Se não houver ocorrerem os cuidados pessoais, de distanciamento, de higienização das mãos, seja ela por lavagem, seja ela por álcool em gel, e todas as medidas que nós solicitamos, essa taxa de ocupação tende a subir. E esperamos que isso não ocorra e que ela continue caindo como está. Aqui hoje, então, para finalizar, nós vamos mostrar o número de internados hoje. Hoje nós temos, hoje é 18, dia 17, que são dados de ontem. Ontem nós tínhamos 300 casos internados com síndrome respiratória aguda grave,
sendo que desses 103 em UTIs e 201 em enfermarias. Internados, nós temos 182 pacientes de Covid-19 especificamente, sendo 80 em UTIs e 102 em enfermarias. É importante ressaltar aqui, vocês se lembram que até um mês atrás, nós tínhamos mais gente internados em UTI graves do que em enfermaria? Enquanto nós tínhamos bem mais gente em UTI. Depois ela começou a chegar perto e agora nós estamos ultrapassando. O número de pacientes de UTI tem sido persistente menor do que de enfermaria. O que é isso, pessoal? Isso reflete, primeiro, que aqueles casos graves que nós tínhamos saíram da UTI e foram para a enfermaria, né? Obviamente, uma parte deles, que no mundo inteiro gira entre 30% e 40% de mortalidade de quem vai para a UTI, mas aqueles que se recuperam, eles não saem da UTI e vão embora para casa. Eles precisam se recuperar dentro do hospital e eles vão para as enfermarias. Gostaria de mostrar isso. Então, tem muita gente saindo da UTI e indo para a enfermaria. Eu não diria ainda e não tenho dados para dizer que os casos que estão ocorrendo agora são menos graves que os anteriores. Não podemos dizer isso ainda. O que nós podemos dizer é que essas enfermarias, na realidade, é uma alegria para a gente, porque mostra que são pacientes que estão se recuperando. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada pelos esclarecimentos, secretário. E agora eu passo a palavra à gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. A partir de amanhã, vão ser alterados os horários de atendimento a clientes para consumo de alimentos nos estabelecimentos que fazem esse tipo de serviço. Não vai ser um horário único, né, como estava sendo até agora, que o limite era até às 5 da tarde. Como cada atividade tem uma realidade diferente, então foram definidos os horários pelos setores. Tá? As padarias, elas vão poder funcionar das 7h30 da manhã às 10h30, depois das 11h30 às 14 horas e depois das 16 às 18h30. As lanchonetes e as lojas de conveniência, elas ficaram com um horário definido para consumo de alimentos, das 8 da manhã ao meio-dia e das 16 às 20. Os hotéis, o consumo de alimentos nas áreas coletivas dos hotéis ficou definido das 6h30 da manhã às 10 da manhã, do meio-dia às 14 e das 19 às 21h30. Os restaurantes ficou com o horário do meio-dia às 16 e das 18 às 22. Os bares ficou com o horário do meio-dia às 15 e das 17 às 22. E os ambulantes das 8 da manhã ao meio-dia e das 18 às 22. Lembrando que os shoppings, não houve alteração de horário dos shoppings, eles funcionam do meio-dia às 20 e todos os estabelecimentos que estão dentro do shopping são estes os horários, inclusive os restaurantes e academias. Tá? Eles funcionam todos 8 horas, do meio-dia às 8 da noite. E quanto aos estabelecimentos que exercem mais de uma atividade, uma padaria, por exemplo, que tem lanchonete, ela deve seguir o horário de padaria, tá? Que é da atividade característica dela. Tá? Ela não vai poder seguir os dois horários, ela vai ter que seguir o horário da atividade principal dela. Tá? Assim como o bar e restaurante, tá? Ele vai seguir o horário da atividade principal.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Miriam. E eu quero lembrar também que essas mudanças estão publicadas na deliberação número 5, disponível no portal da Prefeitura de Rio Preto. Antes da gente passar para as perguntas da imprensa, eu gostaria de agradecer, registrar a presença do intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que participa da nossa transmissão através de uma parceria entre o Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher. Então, vamos iniciar as perguntas para o secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim. A primeira pergunta é do jornalista Vitor Grieger, da TV Record. Ele pergunta: pelos números da Covid-19 divulgados na quinta-feira, ontem, 20 mil pessoas infectadas com a doença e mais de 17 mil curados, os dados de ontem. As estatísticas mostram um equilíbrio nos casos. Na prática, o que isso significa? Bom, eu vou abordar essa pergunta de duas maneiras. Eu acho que os gráficos aqui, por si só, mostraram que há uma queda de casos novos, né? E tanto de internação como de casos leves. Quer dizer, então, eu acho que nesse momento nós não podemos falar em equilíbrio. Nesse momento nós podemos falar em queda. Está ocorrendo uma queda, e essa queda é visível nos gráficos, tá? Equilíbrio a gente fala quando existe o platô, né? Que é mais ou menos o tanto que entra, o tanto que sai e assim por diante. Então, neste momento, eu acho que a gente tem que falar em queda. Outra coisa, uma pergunta dele aí, que eu vou pegar também a via aí para extrapolar um pouco esses dados. Na realidade, nós não estamos com 17 mil pessoas, 18 mil, se eu não me engano, curados em São José do Rio Preto. Nós estamos com muito mais que isso. Hoje, em São José do Rio Preto, pelos dados que nós temos, que tem sido um guia para a gente, que é o estudo do Real College de Londres, que ele faz uma correlação entre o número de testados, o isolamento, o tipo de isolamento que existe e o número total de infectados, de pessoas que já ficaram imunes, já contraíram a doença. Hoje, nós estamos na faixa mais ou menos de 120 mil pessoas que já tiveram contato com o vírus e podem estar imunes, que dá cerca de 20 a 25% do número de habitantes de São José do Rio Preto. Então, uma grande parte, isso aí que nós estamos falando, chama achatamento da curva. Quer dizer, essas pessoas, esses 120 mil, eles foram se imunizando gradativamente. Uns se tornaram graves, os outros nem tiveram sintomas. Por quê? Porque é uma doença que nós não conhecemos. Nós não sabemos nada dessa doença. Essa é a grande verdade. Nós e o mundo não sabem. Então, na realidade, o que nós temos hoje, provavelmente, é em torno de 120 mil pessoas que já tiveram contato com o vírus e ficaram imunes. A próxima pergunta é do jornalista Rodrigo Carraro, da Rádio CBN. Ele pergunta: a Secretaria de Saúde teme por um aumento na transmissão do vírus com a ampliação das atividades, como bares e restaurantes? Bares e restaurantes, nós sabemos que desde que cumpra o distanciamento adequado, ele é um local que não tem uma transmissibilidade muito grande, desde que se cumpra. Por isso que nas determinações não pode servir pessoas em pé, por isso que nas determinações tem que ter o distanciamento de uma mesa para outra, desde que siga corretamente as normas, ele é um local bastante seguro para se utilizar. Então,
Os bares, sim. Os bares é um local onde nos traz muita preocupação. Muita preocupação. Restaurantes em si, não muito. Bares, sim. Porque a gente vê muitas aglomerações nesses locais. Escola. Escola é o seguinte, a criança, como vocês sabem, ela é oligoassintomática, tem poucos sintomas, mas ela é um grande vetor, um grande transmissor da doença. É uma preocupação. É uma preocupação. Tanto é que alguns países que estão tendo segunda onda, ou seja, liberaram escolas, liberaram outras coisas e começaram a ter segunda onda. Para você ter uma ideia, Portugal está com índice quase igual de abril, quando eles estavam num pico enorme. Então, a segunda onda é um temor que a gente tem do próprio comitê, conforme for fazendo a flexibilização. Então, não tenha dúvida que nós do comitê temos uma preocupação muito grande cada vez que ocorre uma flexibilização. E o medo da segunda onda, quer dizer, o receio da segunda onda, ela existe e a gente fica atento e se precisar fechar, temos que fechar, fazer o quê? A gente tem uma pergunta da jornalista Madeline Boer, também da Rádio CBN. Ela diz, há uma previsão para a queda da média móvel de óbitos pela Covid-19? Olha, em parte foi mostrado aqui que tem uma tendência a cair, porque as internações estão diminuindo, né, dos casos graves. As enfermarias também estão se esvaziando com pacientes, estão se enchendo com casos que vêm da UTI. Ou seja, esses pacientes podem vir a óbito ainda, obviamente que estão na enfermaria, mas é com uma incidência muito menor do que aqueles 40% esperado da UTI. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, existe uma expectativa de queda, assim, do número de óbitos. Nós já estamos numa descendente de número de casos já há quase 2 meses, por aí, tem gradativamente. É interessante, quando você olha a curva, que não está aqui agora para poder mostrar, que não desce verticalmente. Um dia 200, 190, 180, 170. Normalmente, a descida é assim, ó. Você atinge um número, aí faz um platô de 2 ou 3 semanas. Aí você tem uma nova queda. Aí mais um platô de 2 a 3 semanas. Daí você tem nova queda, novo platô. Então, esses platôs, eles apareceu na tela, né? Então, você vê que você tem os platôs, olha. Aqui você tem um platô, depois você vai tendo outro, né? Tinha um outro slide que era mais visível isso, né? Que não está aqui. Tem um outro slide que na próxima live a gente mostra, que não é, ele é feito de maneira diferente desse. Você vê que existe platôs. Então, o que a gente espera? Que a gente fique num platô, olha, nós ficamos num platô entre 1.200 e 928 ali, um certo tempo. Agora a gente espera atingir um platô menor, porque já faz 3 semanas. Então, esse platô, eles se intercalam, tá? E nós acreditamos que nós estamos num platô de queda, que deve demorar aí mais 2, 3 semanas nesse platô, até que tenha uma nova queda. E esperamos de todo o coração que não tenha um platô de ascensão. Muito obrigada, secretário, pelos esclarecimentos. Em nome da Secretaria de Comunicação, agradeço a presença do secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, da gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk. Lembrando que a nossa próxima transmissão é na terça-feira, às 10h30 da manhã. Um ótimo fim de semana a todos e fique em casa.